escolha bem os seus alimentos. Isso aqui a gente vai frisar o tempo todo. Por quê? Porque a gente não precisa contar calorias. Vamos lembrar sempre disso. Mas a gente tem que evitar a todo custo as elevações exageradas em nossa glicemia e em nossa insulina. Por isso que é importante escolher os alimentos. Se a gente evita os alimentos que têm um alto estímulo insulínico, que têm alto índice e alta carga glicêmica, a gente consegue normalizar os nossos níveis de insulina, normalizar, domar a nossa ansiedade e substituir. Mesmo aquele alimento que há muito tempo faz parte dos seus hábitos alimentares, você substitui por outros mais saudáveis, que vão lhe satisfazer igualmente. Talvez não nas primeiras semanas, mas logo depois você está acostumado e a sua bioquímica muda. E aí você faz escolhas baseadas somente no seu valor nutritivo, enfim, na parte correta dos alimentos. Continuando sobre escolha bem os seus alimentos, a gente vai mostrar a seguir algumas tabelas que vão mostrar uma listagem de alimentos do nosso dia a dia que estão organizados conforme a sua carga glicêmica e o estímulo insulínico. Na maioria das vezes, tem algumas exceções que eu vou chamar a atenção. Então vamos tentar concentrar a alimentação nos alimentos da parte verde. É como um semáforo, vai ter verde, amarelo e vermelho, evitando a todo custo os alimentos da parte vermelha. Quando isso não for possível, vamos escolher somente os alimentos que estão no vermelho, mas que são fontes proteicas, mas nunca aqueles que são muito ricos em açúcares, como os pães tradicionais, as massas, etc. Lembrando que você pode fazer as suas receitas, não é que tem que ficar sem comer. Vamos lá, de verde então, a gente tem do grupo cereais e massas, o grupo castanhas e oleaginosas, os legumes e vegetais, leguminosas, as frutas e as fontes proteicas. A partir desses ingredientes, a gente faz a maior parte das nossas receitas, certo? Procura imprimir essa tabela, procura torná-la disponível para você, para na hora de você fazer as suas compras, entendendo que os alimentos aqui são ricos em nutrientes e de baixo estímulo insulínico, vão produzir pouca insulina. Esses aqui que estão nessa tabela, você pode consumir diariamente, é um consumo constante. Ah, que quantidade que eu posso consumir? A quantidade que lhe deixar satisfeito, mas também não é para comer de forma exagerada, vamos sempre ser racionais. O amarelo, no entanto, a gente já deve consumir com moderação. A gente coloca os do amarelo porque eles também são importantes, eles têm, principalmente os legumes e vegetais, as leguminosas, as frutas, trazem nutrientes que são importantes para a gente. Mas se consumidos em excesso, dependendo do nosso metabolismo, dependendo do nosso grau de resistência insulínica, eles também podem prejudicar. Então a gente coloca, vamos consumir 2 a 3 porções por semana. Não é por dia, é por semana. Então eu vou comer, por exemplo, feijão 3 vezes na semana, certo? Eu vou comer abóbora outras 3 vezes, mas é uma porção desse grupo, no máximo 3 vezes na semana, ok? Já os do grupo vermelho, a gente não deve consumir até atingir o peso ideal. Por quê? Porque na maioria das vezes são aqueles produtos industrializados, como os achocolatados, os biscoitos, os doces, os derivados de farinhas refinadas, que não são saudáveis. Eles têm um efeito, eles não te trazem quase nenhum nutriente e têm um efeito muito intenso sobre a sua glicemia. Então as castanhas açucaradas, amendoim japonês, aipim, batata. Não é também que nunca mais você vai deixar, nunca mais vai poder comer esse alimento. Não precisa deixar para sempre. Mas enquanto você estiver com a porcentagem de gordura corporal elevada, você deve evitar. Vamos substituir, vamos trocar ali, por exemplo, a banana e mamão, os sucos de fruta, pelas frutas que estão na parte verde da tabela. Vamos trocar o suco de fruta por chá ou suco de hortaliças. Por que isso? Porque o suco de fruta ele concentra todo o açúcar da fruta, por exemplo, laranja. Você vai pegar e vai concentrar 4, 5 laranjas para fazer um copo de suco de fruta. E vai ter tirado todas as fibras da laranja. Então, apesar de você estar ingerindo o potássio, a vitamina C que a laranja tem, vai estar ingerindo também açúcar de 5 laranjas. Isso não é normal para o seu organismo. Mesma coisa são as frutas secas, elas concentram demais os açúcares da fruta. E nas fontes proteicas estão ali as carnes gordurosas, os queijos muito gordurosos, frituras. Por quê? Porque esses não são saudáveis. Contém um excesso de gordura saturada, muitas vezes gordura trans nas frituras, que não nos fazem bem. Agora, não impede que você de vez em quando os consuma, porque como a gente viu anteriormente, a gordura ela tem um impacto nulo sobre a sua insulina. Agora, se você consumir uma carne gordurosa, como uma costela,
Ou vamos pegar um exemplo clássico, um sanduíche aí de fast food, você está usando as duas piores coisas. Uma fonte grande de açúcar com uma fonte de gordura não saudável. Aí, com certeza, você vai, além de engordar muito, adoecer. Então, reforçando para a gente encerrar essa parte dos tópicos, consumir sempre os alimentos verdadeiramente integrais. Não basta que o rótulo do produto diga que é integral. Você tem que ler, saber separar os nutrientes. Esses alimentos têm que ser balanceados e saudáveis. Quer uma dica para não errar? Veja as nossas receitas, elas estão todas dessa maneira. Os alimentos não processados, quanto mais natural possível, melhor. De preferência com altos teores de proteína, que dá muita saciedade e tem baixo estímulo insulínico, com fibras que vão segurar o açúcar desse alimento e outros micronutrientes que são importantes. Lembre-se sempre que você tem à disposição alimentos especiais, prontos ou que você faz em casa. Consulte sempre os nossos produtos e receitas. E para não consumir na fase de emagrecimento. Não consumir significa consumo zero. Bebida alcoólica, refrigerantes com açúcar. Os refrigerantes zero não são saudáveis, mas você pode utilizar, não vão lhe engordar. Então utiliza com moderação. Sucos de fruta, mesmo aqueles naturais, como eu já falei, eles têm excesso de açúcar natural da fruta. Os pães brancos e aqueles que a gente chama de integrais, que na verdade não são, mas que estão na padaria e no mercado como integrais. Mesmo os lights, pois eles podem até não ter açúcar sacarose, mas tem outros tipos de açúcares em excesso. Doces, chocolates, sorvetes comuns. Lembrando que você pode fazer seus doces, você tem chocolate, você tem sorvetes especiais. Veja os nossos produtos e as nossas receitas. Arroz, mesmo que seja o integral. O integral ele vai ter um pouco mais de fibra do que o branco, mas ele é praticamente só amido, assim como a batata, assim como as farinhas e seus derivados. E amido, gente, é um tipo de açúcar que tem um impacto grande sobre a sua glicemia. Então, se você não é atleta, não é trabalhador braçal que passa o dia inteiro trabalhando, não precisa comer arroz, não precisa comer macarrão. Agora, se você gosta, faça os substitutos. Frituras ou alimentos excessivamente gordurosos. Claro, esses alimentos são excessivamente calóricos, frituras não são saudáveis e não, a gente não deve comer no dia a dia. Eventualmente, você pode fazer uma exceção para esse grupo, certo? Mas para facilitar a sua vida social, para facilitar um fim de semana, mas não coloque no seu dia a dia. Consulte sempre, reforçando aí a última dica, nossos produtos, dicas e receitas, pois assim você não passa fome e nem vontade de comer. E essa é a única maneira de ter um emagrecimento saudável, um emagrecimento definitivo, é a única maneira de você emagrecer comendo.